Olá a todos, bem-vindos a mais The Deep Dive. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos concursos públicos do Brasil, Opa. mas com um foco especial, sabe, na justiça. Ah, interessante. E como ela pode ser uma aliada, né, para quem está nessa jornada. Ah, com certeza. E para ilustrar essa conversa, a gente vai acompanhar a história do Leonardo, um engenheiro de segurança do trabalho que, poxa, ele se deparou com um cara obstáculo, viu? Durante um concurso nacional unificado, o famoso CNU. Imaginem só. Você se dedica meses a fio, né? Estuda tudo que o edital exige, chega na hora da prova e perde a aprovação por, pasme, 2,60 pontos. Nossa, que sufoco. Dá pra sentir a frustração, né? Total. Mas a história do Leonardo vai além dessa decepção inicial. Ele, com aquela garra de quem busca seus direitos, resolveu analisar a prova a fundo. Encontrou o que considerou erros graves, questões com respostas duplicadas, conteúdo que ia além do previsto no edital. Peraí, é conteúdo fora do edital. É. Mas isso não é permitido, né? Não, não é. É como se você treinasse para uma maratona e de repente te obrigasse a nadar no meio da corrida. É totalmente justo. Total. O edital é a lei do concurso. Exatamente. E o Leonardo, acreditando que, poxa, os direitos dele foram violados, decidiu entrar com um recurso administrativo. Sei. A banca, no entanto, respondeu com não, sabe? Um não seco, sem maiores explicações. Dá pra imaginar, né, a sensação de impotência, Oh! mas ele não desanimou. Não. O Leonardo não se deixou abater. É. Ele sabia que precisava de ajuda especializada para navegar nesse mar de normas e procedimentos, né? E foi aí que ele procurou o Dr. Cristiano, Ah, tá. um advogado especialista em concursos públicos. Boa. Buscar auxílio jurídico é essencial nesses casos. É. O Dr. Cristiano, com toda a expertise dele, explicou para o Leonardo que o judiciário não serve para, simplesmente mudar o gabarito porque o candidato discorda de uma resposta, né? É preciso ter argumentos sólidos, sabe? Prova de que houve erro grosseiro, ilegalidade ou violação do edital. Não basta só achar que a questão está errada, né? Tem que provar com base na lei e nas regras do jogo que algo realmente saiu dos trilhos. Perfeito. E aí, o que ele fez? E o Leonardo, munido dessas informações, né, e com apoio do Dr. Cristiano, decidiu entrar com a ação judicial. Corajoso ele. A petição inicial, que é como a gente chama esse documento, que dá início à ação, né, foi elaborada com muito cuidado, citando leis, jurisprudência do STJ e do STF. Imagina. Jurisprudência. Para quem não está familiarizado com juridiquês, isso pode soar meio complicado. É verdade. Me explica melhor. Jurisprudência nada mais é do que um conjunto de decisões de tribunais sobre o mesmo tema. É como se os juízes, ao longo do tempo, fossem criando um manual, né, de como aplicar a lei em casos parecidos. E o Dr. Cristiano usou esse manual a favor do Leonardo, mostrando que a banca, ao elaborar a prova, desrespeitou decisões de tribunais superiores, ou seja, pisou na bola. Eita. Mas essa petição inicial, além de apontar os erros da banca, também abordou a questão financeira do Leonardo, certo? Sim. Ele não tinha condições de arcar com os custos do processo, né? Ele solicitou a gratuidade da justiça. Um direito que garante o acesso à justiça para quem não tem condições de pagar as custas processuais. Que legal. É importante saber que esse direito existe para garantir que a justiça seja acessível a todos, né? Independentemente da condição financeira. Exatamente. E aí, a banca simplesmente aceitou os argumentos do Leonardo. Que nada. A banca se defendeu, argumentando que a elaboração das questões é de competência exclusiva dela e que o judiciário não deveria se meter nesse assunto. Sei. Alegou também que a correção da prova seguiu os procedimentos padrão e que não houve erro grosseiro. Tentou jogar a bola para o escanteio. E o juiz, como reagiu a essa troca de passes? O juiz, ao analisar os argumentos de ambas as partes, não se convenceu facilmente da tese da banca e cobrou explicações mais detalhadas. Eita. Esse pedido de esclarecimentos foi um alento para o Leonardo. Um sinal de que o juiz estava atento ao caso e disposto a analisar tudo com cuidado. Ufa! Mas enquanto aguardava a decisão, imagino que o Leonardo devia estar roendo as unhas de ansiedade. Com certeza. Afinal, o concurso seguia seu curso, né? Sim. E ele corria o risco de ser eliminado a qualquer momento. Mas finalmente chegou o momento tão esperado, a decisão judicial. E o juiz, após analisar todas as provas e argumentos, proferiu uma decisão que, mudou os rumos da história do Leonardo. E aí, qual foi o veredito? Calma.
Vamos desvendar esse mistério na próxima parte do nosso The Deep Dive. Fiquem ligados. Voltamos já. E voltamos com The Deep Dive. Se você está chegando agora, a gente está mergulhando no mundo dos concursos públicos, né? E acompanhando a saga do Leonardo. Nosso engenheiro de segurança do trabalho, que encontrou, digamos, algumas pedras no caminho, né? Rumo à aprovação no CNU. Mas, pelo que eu entendi, a justiça entrou em campo para garantir um jogo limpo. E aí? Qual foi a decisão do juiz? O juiz determinou que o Leonardo permanecesse sub judice no concurso. Parece complicado, né? Mas basicamente significa que ele não seria eliminado imediatamente. Ah, entendi. E poderia continuar participando das etapas seguintes enquanto a questão judicial não fosse resolvida. Ufa! Nossa, que alívio para o Leonardo, né? Imagina a pressão de ser cortado do concurso enquanto espera uma decisão da justiça. Mas espere um pouco. Subjudice. Me explica melhor esse termo, por favor. Claro, subjudice significa sob julgamento. É como se o juiz estivesse dizendo, calma, gente, vamos segurar as pontas aqui enquanto eu analiso fundo essa situação. Ou seja, o Leonardo ganhou um tempo precioso para que o caso dele fosse devidamente avaliado. Então o Leonardo não foi eliminado do concurso. Mas a história não terminou por aí, certo? Afinal, o juiz não se limitou a manter o Leonardo sub judice. Tem mais coisa, né? Sim, o juiz também determinou que a banca apresentasse justificativas mais completas, mais convincentes sobre as questões contestadas. E aí veio bomba. Ele avisou que as perguntas que estivessem em desacordo com o edital poderiam ser anuladas. Caramba, isso sim é botar ordem na casa. A banca não podia mais se esconder atrás de respostas vagas e justificativas superficiais. O juiz cobrou transparência e rigor, colocando a banca contra a parede. Exatamente. Essa decisão foi um marco, pois reforçou a importância da transparência e da motivação dos atos da administração pública, especialmente em concursos públicos. Afinal, não se trata apenas de números e resultados, mas de sonhos e expectativas de milhares de pessoas. A gente sabe que a preparação para concursos exige muito esforço, dedicação, noites sem dormir. É fundamental que os candidatos tenham a garantia de que o processo será justo e transparente. Concordo plenamente. Imagina a frustração de se preparar intensamente. Estudar tudo que cai no edital, se dedicar ao máximo, e no final das contas ser prejudicado por erros ou falhas da banca organizadora. É de tirar o sono de qualquer um. Mas, voltando à história do Leonardo, essa decisão do juiz foi uma vitória completa para ele. Ele conseguiu a anulação das questões e a garantia da vaga. Essa é a parte mais interessante. A decisão do juiz foi uma vitória parcial, mas significativa. Ela abriu caminho para uma análise mais profunda do caso, garantindo que o Leonardo não fosse prejudicado enquanto a justiça não chegasse a uma conclusão definitiva. Ou seja, a batalha ainda não terminou, mas o Leonardo já conquistou uma posição estratégica no campo de batalha, e essa conquista nos leva a uma reflexão importante. O que teria acontecido se ele tivesse desistido? Se tivesse aceitado o não da banca sem questionar? Essa é uma pergunta que todos nós, que estamos em busca de nossos objetivos, devemos fazer. A história do Leonardo nos mostra a importância de não nos calarmos diante da injustiça, de buscarmos nossos direitos e de lutarmos por aquilo que acreditamos. E essa luta, muitas vezes, requer a ajuda de especialistas, como o Dr. Cristiano, que conduziu o caso do Leonardo com maestria. Afinal, conhecer as leis, os procedimentos, os meandros do mundo jurídico faz toda a diferença. Com certeza. E o Dr. Cristiano, além de dominar o juridiquês, teve um papel fundamental em orientar e acalmar o Leonardo durante todo o processo. Afinal, lidar com a ansiedade e a incerteza de um processo judicial não é fácil. E a gente vê na história do Leonardo como a persistência, a busca por conhecimento e o apoio de profissionais capacitados podem fazer a diferença. Mas a batalha ainda não acabou, certo? O que aconteceu depois dessa decisão do juiz? A banca se manifestou. As questões foram anuladas. Para desvendar esses mistérios, vamos ter que aguardar a próxima parte do The Deep Dive. Fiquem ligados, pois ainda temos muita coisa para descobrir nessa jornada pelo mundo dos concursos públicos. Voltamos já já. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso The Deep Dive de hoje. Acompanhando a saga do Leonardo, nosso engenheiro de segurança do trabalho, que está usando a justiça para lutar pelos direitos dele no concurso público. Se você perdeu o começo, o Leonardo encontrou o que ele acredita serem erros na prova e, com a ajuda de um advogado especialista, está buscando a anulação de algumas questões. A justiça já deu uma primeira vitória para ele, determinando que ele continue no concurso enquanto o caso é analisado. E aí, o que aconteceu depois? A banca se manifestou. As questões foram anuladas. Estou morrendo de curiosidade. A banca, seguindo a determinação do juiz, teve que apresentar justificativas mais detalhadas para cada uma das questões contestadas pelo Leonardo. E sabe o que aconteceu. Ok. Em algumas delas, o juiz realmente identificou problemas. Sério. Então, algumas questões foram anuladas. Isso mesmo. O juiz considerou que algumas questões estavam em desacordo com o edital,
Ou seja, cobravam conteúdo que não estava previsto nas regras do jogo, né? E isso, como a gente já falou antes, é uma grave violação dos direitos dos candidatos. Que notícia incrível! Imagina a sensação do Leonardo ao saber que a justiça reconheceu os erros da banca. É a prova de que vale a pena lutar pelos seus direitos, mesmo quando o caminho parece difícil. Mas e aí, essa anulação das questões garantiu a aprovação do Leonardo no concurso. Essa é a parte mais interessante da história. A anulação das questões, por si só, não garantiu a aprovação automática do Leonardo. Mas com a pontuação das questões anuladas redistribuída, a nota dele aumentou o suficiente para colocar ele dentro do número de vagas. Nossa, que reviravolta. É como se o jogo tivesse sido reiniciado, mas dessa vez com regras mais justas, garantindo que todos os jogadores competissem em igualdade de condições. E no final, a persistência e a coragem do Leonardo foram recompensadas. Sem dúvida. A história do Leonardo nos mostra que a justiça pode ser uma aliada poderosa na busca pelos nossos sonhos. Mas mais do que isso, ela nos ensina a importância de conhecer nossos direitos, de buscar ajuda especializada quando necessário. E, acima de tudo, de nunca desistirmos daquilo que acreditamos. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para todos que nos acompanham nesse The Deep Dive. O caminho dos concursos públicos pode ser desafiador, cheio de obstáculos e injustiças. Mas como vimos na história do Leonardo, a persistência, a busca por conhecimento e a coragem para lutar pelos seus direitos podem fazer toda a diferença. E lembrem-se, a justiça existe para garantir que as regras do jogo sejam cumpridas, que todos tenham oportunidades iguais. E que os sonhos, por mais difíceis que pareçam, possam ser alcançados. Chegamos ao final de mais um The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que a história do Leonardo inspire vocês a nunca desistirem de lutar por aquilo que acreditam. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde a gente vai continuar explorando temas relevantes e trazendo histórias inspiradoras que nos fazem refletir e crescer. Até a próxima!